O artigo 12 fala da competência do registro de imóveis, do registro civil das pessoas naturais, do registro civil das pessoas jurídicas e do registro de títulos e documentos. Ele remete à lei específica, que é a Lei 6.015, que nós veremos a seguir. Ele estabelece que, aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas, compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente, principalmente a Lei 6.015, aos registros públicos, de que são incumbidos, independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais às normas que definirem as circunscrições geográficas. O artigo 1º da Lei 6.015 estipula que os serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos pela legislação civil para a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime estabelecido nessa lei. Ou seja, a Lei 6.015 disciplina principalmente os registros públicos, apesar de trazer normas relativas também ao tabelionato de notas. Mas essas normas ocorrem por se relacionarem aos registros públicos. O parágrafo 1º do artigo 1º diz que os registros referidos nesse artigo são os seguintes: o registro civil das pessoas naturais, o registro civil das pessoas jurídicas, o registro de títulos e documentos e o registro de imóveis. O parágrafo seguinte dispõe que os demais registros reger-se-ão pelas leis próprias. Nós sabemos que, por exemplo, nós temos o registro de marcas e patentes e outros registros que não são regulados pela Lei 6.015. O artigo 29 traz a competência do registro civil das pessoas naturais. Os nascimentos, os casamentos, os óbitos, as emancipações, as interdições, as sentenças declaratórias de ausência, as opções de nacionalidade e as sentenças que deferirem a legitimação adotiva. Na realidade, as sentenças de adoção. O artigo 114 traz a competência do registro civil das pessoas jurídicas. Ele estipula que nele serão inscritos os contratos, os atos constitutivos, o estatuto ou compromissos das sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, bem como os das fundações e das associações de utilidade pública. A Lei 6.015 ainda traz a nomenclatura sociedades civis, mas não é mais esse o tratamento dado pela legislação. Não se fala mais em sociedade civil, hoje se fala em sociedade simples ou sociedade empresária. O inciso 2 diz que também serão inscritos no Registro Civil das Pessoas Jurídicas as sociedades civis que revestirem as formas estabelecidas nas leis comerciais, salvo as anônimas. Essas formas não estão mais em leis comerciais, estão no próprio Código Civil. Mas o próprio artigo 114, inciso 2, deixa claro que as sociedades anônimas serão sempre inscritas na junta comercial, conforme nós vemos na Lei 8.934. O inciso 3º também estipula a inscrição dos atos constitutivos e estatutos dos partidos políticos. Esse registro será feito em um registro civil das pessoas jurídicas do Distrito Federal, que é a unidade da federação que tem competência para o registro de partidos políticos, pelo caráter de nacionalidade que eles têm. O parágrafo único estipula que nesse mesmo cartório, nesse mesmo tipo de serventia extrajudicial, será feito o registro dos jornais, periódicos, oficinas impressoras, empresas de radiodifusão e agências de notícias a que se refere o artigo 8º da Lei 5.250 de 1967. Então, também no Registro Civil das Pessoas Jurídicas serão feitos o registro de jornais, periódicos e máquinas que são destinadas à confecção, à reprodução desses jornais. O artigo 127 traz a competência do registro de títulos e documentos. Ele dispõe que no registro de títulos e documentos será feita a transcrição dos instrumentos particulares para a prova das obrigações convencionais de qualquer valor.
Os contratos particulares, então, podem ser levados ao registro de títulos e documentos para provar que existe aquela obrigação, para provar a existência daquele documento. Também servirá para perpetuar aquele documento, para o fim de preservação. Facilita a busca posterior daquele documento. Não haverá mais o risco de se perder aquele documento, porque aquele documento estará de forma perpétua naquele cartório de registro de títulos e documentos. Uma outra característica importante do registro é a posição de data. É a garantia de que naquela data em que foi realizado o registro, aquele documento existia, evitando que se antedate um documento. Por exemplo, elaborando um documento no ano de 2014 e colocando a data de 2010. Ele ser registrado em 2014, há a prova que pelo menos em 2014 ele existia. Se aquele documento já existisse em 2010 e tivesse sido levado a registro no ano de 2010, teríamos a prova de que em 2010 ele existia. Se ele foi levado a registro só neste ano, não há como provar por aquele registro que ele já existia em 2010. Isso é muito importante em, por exemplo, ações de fraude à execução, fraude contra credores e outras espécies de lides em que a data que o documento foi produzido é muito importante. O inciso 2 traz a competência de registro nos títulos e documentos do penhor comum sobre coisas móveis. Em geral, o regime de títulos e documentos tem competência para registrar documentos relativos a bens móveis. As exceções são trazidas pela própria legislação. Por exemplo, quando há o registro do penhor industrial, cuja competência é do Serviço de Registro de Imóveis. No terceiro inciso, nós temos o registro da calção de títulos de crédito pessoal e da dívida pública federal, estadual, municipal ou de bolsa ao portador. Segue a regra do registro de bens móveis, para o qual é competente o registro de títulos e documentos. O artigo 127 traz a competência do registro de títulos e documentos. É muito importante para todo aquele que atua em um registro de imóveis saber quando a competência é do registro de títulos e documentos, quando a competência é do registro de imóveis. E saber distinguir também se aquele ato é de competência do registro civil das pessoas jurídicas ou de competência do registro de títulos e documentos. Principalmente porque essas duas atribuições geralmente estão presentes no mesmo tipo de serventia, na mesma serventia. Aqui em Santa Catarina, os registradores civis também detêm competência para o registro de títulos e documentos e para o registro civil das pessoas jurídicas. Por isso, é importante que o registrador de imóveis ele saiba distinguir se determinado ato deve ser registrado no serviço de títulos e documentos ou no registro civil das pessoas jurídicas. Porque o contrato que visa a constituição de uma pessoa jurídica não pode ser levado a registro no registro de títulos e documentos. Porque esse registro não constitui aquela pessoa jurídica, não dá a ela a personalidade jurídica que a lei atribui ao registro civil das pessoas jurídicas. Então, por exemplo, a instituição de uma associação, ela deve ser feita com um registro no registro civil das pessoas jurídicas. Então, aquele registro vai estar sendo feito no livro A do registro civil das pessoas jurídicas. Se aquele contrato, aquele documento tiver a inscrição do livro B, tiver o registro no livro B, significa que ele foi registrado no registro de títulos e documentos. E ele não vai servir, por exemplo, para comprovar a regularidade de uma pessoa jurídica que deveria ter tido seus atos constitutivos levados a registro no registro civil das pessoas jurídicas. Esse tipo de confusão pode ocorrer e é grave, pois implica a não conferência da personalidade jurídica. Explicando melhor, se inadvertidamente aquele que quer constituir uma associação levar os atos constitutivos para registro no registro de títulos e documentos, não haverá a criação daquela associação, por exemplo, porque haverá um mero registro daquele documento, sem a consequência legal que a lei atribui ao registro no registro civil das pessoas jurídicas. Então, no momento que uma pessoa jurídica ela é constituída, ela passa a ter existência própria, distinta daqueles que a constituíram. Uma associação, por exemplo, vai poder fazer parte
de negócios jurídicos ser parte de direitos e obrigações, no momento em que há sua constituição. Mesmo antes de ter o próprio CNPJ. O CNPJ é a consequência daquela existência jurídica que passa a ter. E não garante, por exemplo, que haja personalidade jurídica. Nós temos casos em que há o CNPJ, mas em que não há personalidade jurídica. Como no próprio caso dos cartórios. O cartório não tem personalidade jurídica e tem um CNPJ associado a ele. Então, é importante que todos saibamos distinguir se um determinado documento foi levado a registro no registro de documentos ou no registro civil das pessoas jurídicas. Principalmente aqueles que detêm essa atribuição, para não, por equívoco, para que, por equívoco, não efetuem um registro no serviço errado. É muito comum também o usuário trazer um determinado documento que foi registrado no serviço de títulos de registro de títulos e documentos e querer dar a ele a capacidade de constituição de uma pessoa jurídica, de querer comprovar com aquele documento essa constituição, que na realidade não ocorreu. Então, no momento de qualificarmos uma pessoa jurídica que está participando de um negócio, nós temos que observar os seus atos constitutivos e verificar se houve realmente o registro perante o serviço registral competente. Dentre as atribuições do registro de títulos e documentos, nós temos, inciso 1, a transcrição dos instrumentos particulares para a prova das obrigações convencionais de qualquer valor, o registro de qualquer instrumento particular, de qualquer contrato particular, do penhor comum sobre coisas móveis, da caução de títulos de crédito pessoal e da dívida pública federal, estadual ou municipal, do contrato de penhor de animais não compreendidos na disposição do artigo 10 da Lei 492, do contrato de parceria agrícola ou pecuária, do mandado judicial de renovação do contrato de arrendamento para sua vigência, quer entre as partes contratantes, quer em face de terceiros. Inciso 7º, facultativo de quaisquer documentos para sua conservação. Ou seja, no registro de títulos e documentos, nós podemos ter o registro de qualquer documento para a finalidade da sua conservação. Essa conservação é a garantia de que nós sempre teremos aquele documento quando precisarmos dele, de que ele não vai se extraviar, porque ficará sempre no arquivo do registro de títulos e documentos. Então, qualquer documento pode ser registrado para essa finalidade de conservação, assim como sempre terá a característica de provar a data. Aquele registro tenha esse atributo de provar a data de existência daquele documento. Então, pode ser registrado no registro de títulos e documentos um poema, uma música, o que vai comprovar que aquela pessoa já tinha a letra daquela música naquela data. Se alguém no futuro compuser uma música e que contiver trechos daquela, haverá a prova de que, na realidade, há uma espécie de plágio aí. Também, uma escritura pública, em regra, poderia ser registrado no registro de títulos e documentos. Em alguns casos, será interessante que o registrador de títulos e documentos colha uma declaração do usuário no sentido de que aquele registro está sendo feito só para a finalidade de preservação. Pois, por exemplo, uma escritura pública que fosse registrada no serviço de títulos e documentos não vai trazer os efeitos que teria se fosse registrado no registro de imóveis. Então, é importante que o usuário declare ter conhecimento de que os efeitos no registro de imóveis não serão alcançados pelo registro no registro de títulos e documentos daquela escritura pública, por exemplo. Então, ele solicita simplesmente que aquele registro seja para fins de conservação. O parágrafo único disciplina que caberá ao registro de títulos e documentos a realização de quaisquer registros não atribuídos expressamente a outro ofício. Esse é o princípio da subsidiariedade do registro de títulos e documentos. Ou seja, se o registro de determinado título, determinado documento, não é atribuído a nenhuma outra espécie de registro, caberá ao registro de títulos e documentos o seu registro. Mas, ao contrário, se a competência para o registro de uma escritura pública sobre bem imóvel é do registro de imóveis, o que é, então não é competência do registro de títulos e documentos o seu registro, exceto, como já se disse, para os fins de preservação. Por fim, é importante a gente deixar bem claro que essa finalidade de preservação do registro de títulos e documentos
é uma característica muito importante. É muito mais simples para todos nós solicitar uma certidão no registro de títulos e documentos do nosso diploma de graduação, por exemplo, do que solicitar à universidade uma segunda via desse diploma. O preço da certidão aqui no estado de Santa Catarina é bem baixo e ela é emitida na mesma hora, ao passo que a dificuldade de conseguir esse mesmo diploma, por exemplo, de uma faculdade, a segunda via desse diploma, seria muito maior, a um custo muito mais elevado. Então, se há aqueles documentos mais importantes que nós queremos perpetuar, guardar com facilidade para simples e fácil acesso depois, é interessante que nós façamos esse registro no registro de títulos e documentos. É um serviço bastante útil. O artigo 172 da Lei 6.015 traz as atribuições do registro de imóveis. Ele determina que no registro de imóveis serão feitos, nos termos dessa lei, o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, intervivos ou causa-mortes, quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para sua disponibilidade. Há atos cujo registro no registro de imóveis tem um efeito constitutivo, ou seja, sem esse registro não há, por exemplo, a transferência da propriedade imóvel por um ato entre pessoas vivas, intervivos, como ocorre, por exemplo, na compra e venda. Sem o registro da escritura de compra e venda, não há transferência da propriedade imobiliária. Já quando há o falecimento de alguém, em que há a transmissão causa mortes, transmissão em razão da morte de alguém, o registro no registro de imóveis ele tem um efeito declaratório para o fim de disponibilidade. Mesmo aquele que é o único herdeiro de alguém que faleceu deixando um imóvel, necessita do inventário e da posterior carta de adjudicação para que esteja disponível aquele direito que ele já adquiriu no momento em que faleceu o seu genitor. Porque será necessário, por exemplo, verificar se aquele que faleceu deixou dívidas e se aquele bem servirá para o pagamento dessas dívidas antes de ser transmitido àquele herdeiro único. Feito esse levantamento de que não há dívidas, por exemplo, daquele que faleceu e deixou aquele bem imóvel, o que se dá por meio do inventário, que pode ser tanto judicial como extrajudicial, este geralmente bem mais célere, feito o inventário judicial ou extrajudicial, para que aquele que herdou esse bem imóvel possa dispor dele, é necessário que seja feito o inventário e a posterior carta de adjudicação daquele bem, ou, havendo mais de um herdeiro, vai ser feita a partilha. Então, essa partilha pode ser judicial ou extrajudicial, esse inventário e partilha ou carta de adjudicação. Feito isso, o título correspondente à carta de adjudicação ou formal de partilha será levado ao registro de imóveis e, com esse registro, aquele que já era dono, por disposição legal, passa a ter a disponibilidade daquele seu direito. Ele poderá transmitir para terceiros. E esse direito será reconhecido por todos os outros, porque a partir do momento em que há o registro no registro de imóveis, é dada publicidade a todos daquele direito que aquela pessoa adquiriu. O artigo 167, que é o primeiro da Lei 6.015, que concerne ao registro de imóveis, ele traz os atos de registro e de averbação. Ele estipula, por exemplo, que serão registrados os atos de compra e venda, a compra e venda pura e da condicional, a permuta, a dação em pagamento. Ele também traz no inciso segundo os atos de averbação, por exemplo, a averbação por cancelamento da extinção dos ônus e direitos reais, que ocorre, por exemplo, quando há a extinção de uma hipoteca pelo pagamento da dívida. Então, o usuário irá levar ao registro de imóveis a autorização de cancelamento de uma hipoteca e ela será averbada, cancelando aquele direito real de hipoteca. Os atos de averbação, em regra, modificam um direito já existente ou trazem a correção da qualificação das partes ou a correção da descrição do imóvel. É muito importante que observemos a estrutura da Lei 6.015. A Lei 6.015, como já foi dito, diz respeito
aos registros públicos. Mas nem todo o artigo que está na Lei 6.015 diz respeito a todos os registros públicos, a toda espécie de registro público. Há artigos que dizem respeito ao registro de imóveis somente, outros que somente dizem respeito ao registro de títulos e documentos, ou ao registro civil das pessoas jurídicas, ou ao registro das pessoas naturais. Então, é muito importante que nós entendamos a estrutura da Lei 6.015 para saber se determinado artigo regula aquela atividade ou não. A parte geral da Lei 6.015 está compreendida entre os artigos 1º e artigo 28. Nessa parte, nós temos disposições que dizem respeito a todos os registros públicos. O registro civil das pessoas naturais tem disposições a seu respeito não só na parte geral, mas também nos artigos 29 a 113, nós temos disposições que dizem respeito somente ao registro civil das pessoas naturais. Entre os artigos 114 e 126, nós temos dispositivos que dizem respeito somente ao registro civil das pessoas jurídicas. Entre os artigos 127 e 166, nós temos disposições que somente dizem respeito ao registro de títulos e documentos. Entre os artigos 167 e 288, nós temos disposições que se referem somente ao registro de imóveis. E do 289 até o final, que é o 299, nós temos disposições finais, que dizem respeito a todos os serviços também. Para finalizar, nós temos a subdivisão da parte referente ao registro de imóveis, que é a maior da Lei 6.015. Então, entre os artigos 167 a 171, nós temos a parte geral. Entre o 172 e 181, nós temos a escrituração. Entre 182 e 216, o processo de registro. Entre o 217 e o 220, nós temos sobre as pessoas. Entre o 221 e o 226, nós temos artigos concernentes aos títulos. Entre os artigos 227 e 235, nós estaremos tratando da matrícula. Entre os artigos 236 e 245, do registro. Entre o 246 e o 259, da averbação e do cancelamento. Entre o 260 e o 265, do bem de família, também regulado a partir do artigo 1711 do Código Civil. Do 266 a 276, nós temos a remissão do imóvel hipotecado, que para alguns foi inclusive revogada. Do 277 ao 288, do registro torrens. E do 289 a 299, nós temos as disposições finais e transitórias que dizem respeito a todos os serviços registrais.